Hoje eu quero compartilhar com você aquilo que eu considero que foi e está sendo o maior insight que eu já tive na minha vida financeira sobre dinheiro, que foi quando eu perdi R$ 100.000 em um único mês. Então, se você quer saber essa história e todos os aprendizados que eu tive a partir disso, assista esse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que tem lições muito valiosas aqui que pode te ajudar de alguma forma. Bem, para começar, eu não sei se é a primeira vez que você está assistindo algum vídeo meu, mas em vídeos anteriores eu já venho explicando aqui qual é a minha saga, né, de correr atrás do dinheiro durante toda a minha vida, a forma com que eu vinha fazendo isso, que é através do modo Matrix, né, o modo da competição, do dinheiro ser algo que você precisa se esforçar, até eu chegar em um modelo de ganhar dinheiro através do menos esforço, né, mudar um pouco essa mentalidade de que tem que ser algo sofrido. E foi aí que nós conseguimos aqui, trabalhando apenas 2 horas por semana, conseguir esse faturamento de R$ 100.000 em um único mês. Porém, mal sabia eu o que me aguardava, quais aprendizados que teria para mim quando isso aconteceu. Nós trabalhávamos com uma estratégia de canais fora do Brasil, no exterior, e ganhávamos aí através do dólar, né, que é uma moeda forte, e por isso conseguimos também atingir esse faturamento. E tudo parecia ir muito bem, de vento em polpa, obrigada, quando, de repente, a plataforma, né, do YouTube começou a desmonetizar aquele estilo de canal em todos os lugares do mundo. Não foi só os nossos canais que passaram por esse processo. Foram canais do mundo inteiro sendo desmonetizados. E é claro que a primeira sensação que eu tive foi aquela sensação de medo, aquela sensação de insegurança normal que costuma acontecer quando você se tem uma perda tão grande dessa financeira, principalmente quando você já vem tentando aí mudar a realidade financeira há muito tempo. Porém, eu parei ali nos próximos dias e tentei internalizar aquilo e aprender, né, o que aquela situação estava trazendo para mim de aprendizado. Porque, como eu já disse aqui em alguns vídeos, eu já venho através de um processo de autoconhecimento há alguns anos. Então, é claro que a gente aprende a olhar através desse processo as coisas de uma forma diferente. Você começa a ver além daquela visão física na qual nós fomos acostumados a olhar. E foi aí que eu tive a primeira virada de chave. Passado ali, né, aquele susto, eu pensei e consegui ver que aquilo, na verdade, era só um número. Aquilo era só um número na plataforma, que poderia ter sido só um número na nossa conta também. E que, na verdade, o que estava por trás daquele número não era a plataforma, não era os meios nas quais a gente iria receber aquele pagamento. O que estava por trás daquele faturamento e daquele ganho era a mente que criou aquilo. É o caminho neural que você precisou percorrer, que nós precisamos percorrer para poder atingir aquele valor. E quando eu entendi isso, tudo, eu posso dizer que realmente toda a minha forma de ver dinheiro a partir dali mudou. Por quê? Até o momento, embora eu estivesse ali estudando sobre autoconhecimento há muitos anos, e mesmo tendo ouvido isso de outras formas, que o que importa é a mente que criou, que se você perdeu, se você fez aquilo, você é capaz de refazer novamente, não importa o como, eu ainda não tinha conseguido compreender isso. E foi nesse exato momento que eu entendi completamente o que significava isso. Não importa a sua perda ou o que aconteceu, o que importa é quem fez aquilo, é a mente por trás daquilo. E quando eu entendi isso, eu acabei saindo do modo de pensar da Matrix, né, que é aquele modo desesperado diante das perdas, como se aquilo tivesse sido a única oportunidade, como se não existe outras possibilidades no mundo, não é mesmo? Não é assim que a gente é condicionado a pensar desde pequeno? E nesse momento eu entendi que não existia o bom e o ruim. O bom e o ruim, diante dos acontecimentos da vida, quem tem essa percepção, quem dá essa percepção somos nós.
Depende da maneira com que você vê o que te aconteceu. Eu entendi que aquilo não era o fim do mundo, muito pelo contrário. Como eu disse, a mente que chegou naquele nível, ela é capaz de chegar em patamares ainda maiores. Isso só foi um sinal daquilo que nós somos capazes de fazer aqui nesse mundo, independente da realidade em que você nasceu. Porque se você é como eu, que veio de uma realidade de escassez financeira, de família humilde, que passou dificuldades financeiras, chegar nesse nível é só uma amostra grátis daquilo que você e eu somos capazes de fazer. E eu comecei a observar aquela situação e entender o que eu tinha para aprender com aquilo, o que eu ainda não tinha aprendido na parte financeira, o que eu precisava mudar nos meus tipos de negócio, na forma com que eu via o dinheiro, na forma com que eu via a vida, os meus propósitos, ou seja, tudo começou a ganhar luz e ser observado, algo que talvez eu não vinha fazendo e que trouxe luz naquele momento. Portanto, o sofrimento, ele vem exatamente do seu ego, ele vem exatamente do medo, da falta de segurança, de achar que você não vai dar conta. E quando você compreende como a realidade realmente funciona, quando você sai desse modo Matrix de sobrevivência, o desespero sai e você consegue entender exatamente o que é o ser, o que é realmente você se tornar a pessoa que você veio para ser. E que não tem nada a ver com aquilo que você tem ou deixa de ter. Porque, como eu disse, dinheiro é um número. Ele vai e ele vem. Mas a pessoa que você se torna na jornada, a pessoa que você se torna no caminho e no processo de aprendizados, diante dos desafios que você tem na vida, isso é muito mais valioso do que qualquer coisa que você possa ter. E foi nesse processo também que eu tive outra virada de chave, que foi descobrir ali o poder que eu tinha de auto me curar e sair cada vez mais forte de uma situação. Pois eu comecei a fazer ali, analisar, né, toda a minha trajetória de vida, e foi através desse processo que eu tive outra virada de chave. Eu comecei a analisar toda a trajetória da minha vida e perceber o poder de autocura que eu tinha. Quando eu comecei a observar todos os fatos e acontecimentos numa ordem cronológica, eu percebi que todas as vezes que eu caí, eu subi de maneira mais forte, nunca para baixo, sempre para cima. Isso é poder pessoal, é poder de autocura, mas não é algo que é apenas privilégio meu, eu não sou uma escolhida por isso. Você também tem esse poder dentro de você de se autocurar de qualquer situação, seja um tombo financeiro, seja uma demissão, seja uma falência, seja uma questão amorosa, um relacionamento que se foi. Você consegue se curar porque tudo que você precisa está dentro de você. O problema é que o modelo Matrix nos fez acreditar que tudo a gente tinha que buscar fora, que nada estava dentro. E dá para perceber que isso não funcionou. É só olhar, muitas das vezes, até mesmo para a nossa vida ou para a vida das outras pessoas, que viver esse modelo que as pessoas dizem que é o correto, né? Toda essa, como eu posso dizer, toda essa narrativa que é nos contada desde criança, através dos nossos pais, da escola, através da religião, o modo com que você tem que viver, que aquele é o correto para você, realmente parece que não vem funcionando, porque não é aí que está a resposta daquilo que vai ser benéfico para você. Está dentro de você tudo que você precisa. Porque nós, como eu disse, fomos aí condicionados desde que nascemos à escassez, ao medo e à insegurança. E quando acontece algo assim nas nossas vidas, se formos seguir o modelo da Matrix, o primeiro conselho que nós iremos encontrar é: nossa, vai com calma, não arrisque mais, porque quanto maior o sonho, maior a queda. Cuidado, talvez isso não seja para você. Ou seja, apenas um condicionamento de massa que te impede de viver a vida que você realmente veio para viver. E um outro aprendizado, uma outra virada de chave que eu pude observar através desse acontecimento é que não existe hora certa para nada. O que existe é o hoje e é o agora. Não existe o passado, não existe o futuro, e sim o que você consegue decidir nesse exato momento é que vai aí trilhar, né, que vai trazer para você as novas realidades. E neste momento eu entendi que eu estava deixando de fazer
outras coisas, coisas que me davam entusiasmo, vontade de viver a vida, sabe? Porque eu estava o tempo inteiro na corrida dos ratos, correndo atrás apenas do dinheiro. Eu havia deixado de seguir aquilo que me dá paixão, havia deixado de seguir o meu entusiasmo. E eu não sei como que está a sua vida neste momento. Eu tenho certeza que eu fiz esse vídeo para alguém, nem que seja para uma pessoa. Não era um vídeo que eu estava programada para fazer hoje e eu decidi fazer de última hora. Então, eu acredito que se você chegou até esse vídeo é porque esse vídeo é para você. Não importa o que você esteja passando neste momento, não importa a sua situação de relacionamento, a sua situação financeira, profissional, o que importa é os aprendizados que você vai tirar disso, é a percepção que você vai ter disso. Se mantenha neutro e o mais positivo possível, independente das coisas que aconteçam na sua vida, e decida que você quer algo diferente, escolha uma realidade diferente e comece a agir em prol disso. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Pare de observar a sua vida como se você fosse apenas um espectador que não pudesse fazer nada por ela. Você pode escolher a realidade na qual você quer viver. Você pode viver a sua vida através do seu entusiasmo, através da sua paixão, das coisas que você gosta de fazer. Não precisa ser no modo sofrimento. E foi pensando nisso que eu criei o desafio O Fim dos Bastidores, que são 21 dias de áudios, exercícios práticos para você assumir o controle da sua vida de uma vez por todas. Portanto, se você está cansada de ver a sua vida passar, de sempre dar apoio para um, para outro, para a família, para o marido, e não consegue viver e escolher a vida que você quer viver, esse desafio é para você. E se você está preparado para essa decisão de mudar a sua vida, o link do desafio está aqui abaixo, fixado no primeiro comentário. E se você se identificou com este tipo de conteúdo, já se inscreva e deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu realmente espero ter te ajudado com este vídeo. Um abraço e até mais!